Tem 16 anos como magnetizador e desde 2007 ele vem pesquisando o TCM, que é o tratamento da circulação pelo magnetismo. E é sobre essas suas experiências de pesquisa que ele vai falar conosco hoje. Convido a todos vocês para unirmos nossos pensamentos e agradecer ao nosso Pai Criador por mais essa oportunidade de estarmos aqui, para estudarmos, para aprendermos cada vez mais, e juntos, apesar de distantes uns dos outros fisicamente, mas unidos pelo pensamento e pelo coração. Que o Senhor abençoe a todos nós essa noite de hoje, que possa ser de muito aprendizado e que todo esse conhecimento possa influenciar e iluminar nossos corações, de modo a utilizarmos em benefício daqueles nossos irmãos que necessitam de ajuda. Deus abençoe a todos nós, que os bons amigos espirituais nos envolvam na sua paz, na sua luz, e que Deus conosco hoje e sempre. Boa noite a todos, aos irmãos espíritas e os irmãos não espíritas. Boa noite a todos os magnetizadores e ouvintes desse live. Que Jesus abençoe a todos nós e nos una sempre pelo coração. Adilson nos pediu, eu já agradeço a Adilson por essa oportunidade, e a Tatiana, foi os dois que nos convidaram, e nos pediram que falássemos sobre magnetismo e pesquisa e experiência do TCM. Em todas as apresentações que fizemos quando começamos esse trabalho foi feito desde 2007. Ele começou em 2007. E esse trabalho começa conversando com a Adilson. A Adilson disse que estava fazendo algumas experiências sobre circulação. E aqui nós tínhamos, quando trabalhávamos no Claudio Honor de Carvalho, no Centro Espírita Claudio Honor de Carvalho, esse trabalho foi feito lá pela equipe do Claudio Honor, eram 16 magnetizadores, e lá nós tínhamos muita gente com problema de circulação. E o mentor da casa, que era o Dr. Claudio Honor de Carvalho, que ainda é, né, lá na casa Claudio Honor de Carvalho, ele nos pediu que fizéssemos também essa pesquisa aqui. Trocamos algumas ideias com a Adilson e iniciamos o trabalho aqui e fomos fazer o cadastramento das pessoas que queriam participar desse tratamento. Na primeira etapa, ao fazer o cadastro, tinham 42 pessoas que tinham problema circulatório de base, que era da circulação inferior. Não tinha ninguém com problema de circulação superior, mas todos eles se enquadravam de circulação inferior. Mas, mesmo assim, com tanta gente com esses problemas, o Dr. Claudio pediu que iniciasse o tratamento. Então, a circulação, como está aí no slide, é o mecanismo pelo qual o sangue é distribuído pelo corpo com a ajuda do coração, artérias, veias e capilares. Ela tem uma função de fornecer e prezar pela manutenção do fluxo sanguíneo contínuo e variável aos tecidos, gerar e manter pressão interna ao longo da sua estrutura e entregar esses elementos que nós precisamos, necessários ao metabolismo celular, levando substâncias que devem ser eliminadas aos órgãos excretores e fazer com que o sangue dos tecidos retorne para ser renovado. Isso teoricamente, nós vamos estudando para dar uma base naquilo que nós vamos iniciar. Aí vem, a má circulação é caracterizada pela dificuldade do sangue passar pelas veias ou artérias, gerando doenças diversas. Em nossa pesquisa, a maioria dos atendimentos eram de trombose, são até hoje de trombose, hemorroidas, varicocele, varizes, levando a necroses e ulcerações varicosas. Esses problemas apresentam sintomas como inchaço nas pernas, nos pés e mãos frias, dores, muitas dores e cansaço, pele seca e escamosa, formigamentos, muita cãibra nas pessoas. Chega a pessoa a dizer que tinha cãibra de nó, aqui na Bahia chama cãibra de nó. E vários queimores em várias partes do corpo. Tinha uma senhora que tinha
um sofrimento, uma dor muito grande, que ela tinha cãibra de língua. A língua ficava cãibra na língua, ela sentia muitas dores. Eu nunca vi isso, foi a primeira vez que eu vi num trabalho uma senhora com cãibra de língua, né? Ela tinha um problema na língua e já estava sendo atendida na nossa casa por outros problemas, e ela também se inscreveu nessa participação, nessa pesquisa. A má circulação do sangue é uma situação comum hoje com as pessoas, especialmente em indivíduos que têm excesso de peso, em mulheres que tomam pílula anticoncepcional, porém, em alguns indivíduos pode surgir devido a outras causas. Tem muitas causas que é listado pela medicina. Passar muito tempo em pé, pessoa muito tempo sentado, pessoa sedentária, muita gente tem um hábito de cruzar as pernas, ou por problema de envelhecimento mesmo do corpo. Então, se nós formos buscar na literatura e na pesquisa, as pesquisas são feitas, e o que a medicina diz, aí tem algumas causas, mas tem várias outras. Todo seminário que eu faço questão de afirmar isso aí. Muita gente contestou, mas eu já fiz várias pesquisas em grupos de seminários e mandei que as pessoas levantassem. Fui citando alguns problemas de circulação e as pessoas foram levantando as mãos e às vezes dá até mais do que 90%. 90% das pessoas têm algum problema circulatório ou com contribuição da circulação. Eu estava chamando, fazendo um alerta nesse seminário às pessoas. Então, tem muita gente que tem problema de hemorroida, problema de varizes, tem demais, né? Principalmente as mulheres que usam sapato alto, gostam de usar sapato alto, né? Eu não sei como é que elas conseguem com aquele sapato alto, com aqueles bico fino, de noite, está tudo com a perna inchada, né? Que fica botando as pernas para cima. Então, você verifica, Tatiana está sorrindo, mas é verdade. Então, você encontra muita gente com problema circulatório, né? E eu faço questão de fazer essa pesquisa no seminário e mando que as pessoas vão levantando as mãos em função do que eu vou falando e dizendo, e as pessoas vão levantando a mão. No final, depois da tabulação, esse número é até superado, às vezes, em alguns seminários. Aí eu brinco sempre no seminário, dizendo assim, que não é ruim da cabeça, brincando no problema circulatório, é doente do pé, né? Geralmente, assim, é aquela música, né? Quem não é ruim da cabeça é doente do pé. Então, normalmente, né, a gente conta pessoas assim, ou tem problema circulatório em cima, ou tem problema circulatório embaixo, né? É difícil encontrar uma pessoa que não tem um probleminha assim, uma variz, algumas varizes pequenas, varizes mais grossas, aí você vai somando, e as pessoas vão deixando passar, e chega nesses níveis que nós estamos vendo aqui. Ou pior, como necrose, pior do que isso aí. Então, nós verificamos que, às vezes, nós vamos facilitando, e quando as pessoas procuram os médicos ou uma casa espírita, os magnetizadores, para fazer um atendimento, já tá em níveis que a gente, às vezes, não consegue curar, consegue amenizar e dar uma condição melhor de vida. Aí você vê algumas fotos de pessoas que têm problema de varizes, né? Grossa desse jeito, às vezes, por algum esforço, elas partem e dão hemorragias, né? Então, você vê nessas pessoas, normalmente nas pernas das pessoas, esses casos muito fortes, principalmente em pessoas pretas ou negras, né? Muita gente não chama de negro, né? Agora tem uma confusão doida isso aí agora, né? Então, em pessoas que têm, geralmente pessoas negras, que têm muita varizes nas pernas. Pode passar. E chega a esses casos, né, que recebemos também depois da pesquisa, quando começamos a utilizar isso aqui, você chega a esse estágio aí, que é o pior. Essa moça tinha 21 anos, desse jeito aí, e ela era internada todo ano, passava um tempo no hospital, uns 3 meses no hospital, recuperava, quando ela saía, voltava tudo de novo. Pode passar. Então, falando de pesquisa no magnetismo, como qualquer outra pesquisa, né? Nós temos essas etapas de pesquisa. De qualquer pesquisa, temos essas etapas. A escolha do tema, você quer pesquisar, uma revisão de literatura sobre o assunto, a justificativa que a gente tem que fazer no projeto,
formulação do problema, só que aqui, na Casa Espírita, quando nós atendemos as pessoas, a gente não precisa nem formular o problema, nós já encontramos o problema no atendimento fraterno. Então, as pessoas já trazem o problema no item 4, o problema já é dito no atendimento fraterno, e a partir daí nós invertemos, aí que nós vamos buscar a revisão de literatura de algumas doenças, principalmente a gente está trabalhando agora chegou no Centro Espírita 2 casos de condromalácia, que é perda da cartilagem do joelho, e essa doença é crescente, e a medicina diz que não tem jeito, só através de cirurgia ou implante de cartilagem. Então, eu também, aí chega esses problemas, você não sabe o nome, né? Uma doença, cada nome diferente agora, condromalácia, eu não sabia o que era isso, né? E nesse dia que ele estava fazendo atendimento, o rapaz faltou, o Reinaldo faltou no atendimento fraterno, eu fui substituir antes do atendimento do magnetismo, e chegou essa moça com problema de condromalácia, eu não sabia nem o que era, né? Depois que eu fui revisar na literatura para saber o que é perda contínua da cartilagem dos joelhos, né? Então, você vê que o problema aparece, às vezes a gente nem conhece do que é, aí nós voltamos ao nível 2, aí o item 2, para revisão de literatura, para que você aprenda o que é e você vá assim fazendo e entre ou monta uma pesquisa nova. Depois, na pesquisa, nós determinamos o objetivo geral da pesquisa. Se você quer curar, se você quer amenizar, o que é que você vai fazer, pretende fazer na pesquisa com objetivo geral, e traça alguns objetivos específicos, né, da pesquisa. Aí nasce, depois de determinar isso aqui, aí você vai traçar a metodologia de trabalho. Aí a metodologia é uma coisa construída, às vezes, com pesquisa profissional, você já escreve algumas coisas, mas aqui na pesquisa com doenças, né, você vai ter que construir algumas coisas, né, que não está ainda determinado, né? Aí você vai ter que ir ainda mais, além da metodologia, você vai ter que eleger indicadores, como coletar esses dados, como tabular os dados que você vai usar para que você faça uma boa análise, e que com essa análise e esses dados tabulados, você faça uma discussão dos resultados e emita no final a conclusão do seu trabalho, e depois redige, assim que é feito, uma redação, e apresenta num trabalho científico, ou em algum seminário, ou qualquer outro trabalho que você queira apresentar, ou o local que você queira apresentar. Essa é a estratégia que nós usamos aqui. Pode passar. E aí, no início, com esse quadro, a única coisa que nós tabulamos no início, quando começamos esse trabalho, os indicadores basicamente eram sintomas. Nós vamos fazer a pesquisa, nós começamos com 26 pessoas, a amostra nossa foram 26 pessoas, mesmo tendo 42, nós não tínhamos capacidade de trabalhadores para fazer com os 42, nós tínhamos 2 listas. 26 pessoas que estavam participando da pesquisa e 16 na reserva, tinha uma lista de reserva, porque nós não tínhamos capacidade de trabalhar nessa época. Nós tínhamos 102 pessoas em TDM na nossa casa e 26 pessoas em TCM, e fora outras doenças que eram atendidas. Então, nós começávamos 4 horas da tarde, 16 horas, e terminava em torno de 11h30 para meia-noite, atendendo essas pessoas. E a pesquisa ficava por último. Primeiro nós atendíamos 102 de depressão, e depois nós atendíamos, fazíamos uma pesquisa das 26 pessoas em TCM. Foi assim que nós começamos o trabalho, e no início o diagnóstico foi feito com o nome da pessoa, a doença, e depois, com a pessoa, verificava os sintomas todos, né? Pronto. E depois de tabulado o diagnóstico e situação de cada um, isso vai servir para a gente no acompanhamento e na medição de melhoria contínua durante o tratamento. Ao traçar a metodologia e a estratégia do trabalho, o pesquisador tem que estudar muito a doença, tem que fazer uma revisão biográfica muito boa. Hoje, com o Google aí, né, fica até mais fácil. Antigamente, não tinha essa facilidade, né? Você tinha que buscar livros,
você tinha que buscar amigos cardiologistas e outros médicos, amigos seus, endocrinologistas, né, angiologistas, você tinha que buscar e eles emprestavam os livros a gente para estudar, né? Então, hoje não, hoje você entra no Google, vai digitando e vai trabalhando, aí fica até fácil, né? E conferindo as coisas, né? Você tem que ter que estudar todo o sistema circulatório e qualquer coisa a dificuldade que você sentia, você buscava amigos aqui, médicos das áreas, né? Ligada à área, os cardiologistas, todos eles que trabalham dessa área. Pronto. Depois, a gente tinha que ver as causas que a medicina falava, os pesquisadores falavam, as causas da má circulação, estudava um pouco de fisiologia humana e anatomia. Então, o pesquisador, em função disso, vai ter que estudar tudo aqui um pouco. Não é que ninguém vai virar médico aqui, né? Mas, no mínimo, o magnetizador vai ter que ter noção, a gente chama de noção, que hoje eu nem chamo de noção mais. Você tem que ter um aprofundamento nisso aqui para que isso facilite na frente, no acompanhamento, as suas observações e mais as análises que você possa fazer no futuro. Pronto. Nós partimos para verificar na pesquisa qual era o centro de força, teoricamente, que interferia no processo. Aí você faz uma base, quais são os centros de força que é encarregado dessas áreas. Aí você lista, foi assim que nós fizemos. Depois nós vamos medir nos pacientes. Então, usamos 3 magnetizadores e todos os 3 magnetizadores faziam o tato em todos os usos dos pacientes, todos, e anotavam todos os centros de força que estavam em congestão e todos os centros de força que estavam com falência. Então, usamos 3, mas não gerar dúvida, nós usamos 3 magnetizadores e tabulamos os 3 e vimos as coincidências e nós vamos mostrar aí na frente como é que nós chegamos a esse resultado. Para isso, aí agora fortalece a importância da amostra. Você tem que ter uma amostra muito boa, uma amostra mínima, para que isso seja explicitado e você possa fazer isso corretamente. Quando você tem um caso, 2 casos, fica até difícil de você chegar a essa conclusão, porque normalmente nós vemos nos congressos a pessoa apresentando um caso de pesquisa, né? Um caso, fica até difícil de você tirar algumas conclusões, mas já serve para encaminhamento de qualquer trabalho. Depois, nós verificamos com esse levantamento os centros principais, que apareciam como principais, que nós chamamos de principais, e depois nós verificamos quais eram os centros que eram coadjuvantes, que participavam, não com essa importância toda, mas também fazia parte, né, da desorganização daquele centro de força ou que aparecia no corpo, se explicitava isso lá, aparecia no corpo aqueles sintomas que nós listamos ali. Bom, feito isso, agora nós temos que montar a técnica, pronto. Os centros de força são esses, teoricamente, e são esses que aparecem no levantamento. E agora eu faço o quê? A montagem da metodologia e das técnicas. Qual a técnica eu vou usar? Eu vou transformar essa pesquisa em um nível só, fazer uma técnica só, uma metodologia só, uma só, e resolver o problema. Eu vou montar em níveis, 1 nível, 2 níveis, 3 níveis, ou quantos níveis você quiser. Quais são as técnicas que eu vou usar? Eu vou usar as técnicas dispersivas, eu vou usar quais? Longitudinais, vou usar transversais, vou usar aí. Você vai escolhendo aquilo que você quer utilizar em função da teoria que você já tem, do estudo do magnetismo, e depois como é que você vai combinar essas técnicas. A cada momento, como é que você vai fazer essa combinação. Pronto. Aí você faz a lista das técnicas, depois você faz a combinação, essa primeiro, depois essa daqui, e discute a sequência. Primeiro essa, depois em sequência essa, e vai montando uma estratégia, a sequência, para ser testada. Então, isso é tudo teórico. Você vai montando e depois você vai chegando a ponto. E aí, depois você escolhe os indicadores. E, na época, os indicadores nossos foram praticamente sintomas físicos e centro de força. Hoje, nós não usamos mais isso só. Nós acrescentamos comparação de exames médicos,
exames médicos, eles apresentam essas doenças. A gente tira. Hoje você tem muitos exames apresentados pelos médicos, pedidos pelos médicos, nós tiramos cópia dos laudos para servir de comparação no futuro, para medir a cada período, fazer uma comparação dos exames. Também nós usamos hoje, naquele tempo não, mas hoje, redução de medicamentos, os medicamentos que os pacientes tomam, de dosagem, para ir acompanhando e vendo a redução ou a mudança dos medicamentos que aqui. E acrescentamos também um equilíbrio emocional, porque algumas doenças dessas criam alguns problemas emocionais, e medimos agora o grau de satisfação do paciente. Então, a cada período nós fazemos essa avaliação. Normalmente nós fazemos 3 em 3 meses, avaliação, e os exames nós mandamos repetir os exames. Vamos dar um exemplo. Na condromalácia mesmo, nós fizemos atendimento de reconstrução da cartilagem do joelho, e há 3 meses ela tinha grau 3 e grau 4 nos 2 joelhos, e hoje, com 3 meses, ela já estava com grau 2 e 3, e agora já está com grau 1 e 2 no joelho. Então, o médico disse que era milagre, o médico ortopedista dela disse que era milagre. Milagre não era trabalho de 9 meses de reconstrução de parte do corpo. Depois, na metodologia ainda, o que é que nós vamos fazer no centro dispersivo, nos centros, os dispersivos no centro principal ou nos principais, a gente tinha que montar essa estratégia. Atendimento ao centro principal, aí o que é que você vai usar? Como é que você vai usar? Imposição, impacto, circular, qual até que você vai usar? Então você escolhe como vai atender os centros, depois atendimento aos centros coadjuvantes, essa foi a estratégia. E agora a gente encontra esse problema aqui de fixação e estabilização do centro de força. Porque nós discutimos isso muito com o Jacó mesmo. Porque a cada período o paciente volta e aquele centro de força que foi estabilizado, atendido no dia, na outra semana, depois do atendimento, volta, está tudo falido de novo. Né? Então, uma das coisas que a gente sempre a Jacó é que a gente devia estudar mais, fazer uma pesquisa muito profunda dessa área de estabilização de centro de força. Porque toda vez que voltava, na outra semana, principalmente um coadjuvante, que era o centro de força secundário da panturrilha, sempre volta, né, com algum problema na semana vindoura. Então, nós encontramos muito na circulação o centro de força secundário da panturrilha, ele sempre voltava com falência normalmente. Então, a gente não conseguia fixar, estabilizar, mesmo com impacto, dando impacto de um quanto de fluido a mais para que servisse na semana, mesmo que ele usasse água magnetizada, a gente não conseguia estabilizar esse centro de força, principalmente das panturrilhas. Né? Depois, a atenção no psicosensibilidade e a preocupação com o alinhamento do centro de força. Essa foi aí, e depois determinava quando era que seria feita a alta. A alta do paciente. A alta do paciente vai ser quando? Quando sumir os sintomas? A alta do paciente vai ser quando ele estiver sem sintomas. E o centro de força? Então, quando o centro de força tivesse todos harmonizados, essa era a alta. Então, nós traçamos que a alta seria o desaparecimento dos sintomas físicos e a harmonização do centro de força. Na época era essa aqui. Hoje, pelos indicadores novos que colocamos, nós colocamos a parte emocional do paciente, a redução dos remédios para 0, ou, em alguns casos, a manutenção de uma dose muito pequena, e também o nível de satisfação do paciente. Né? Tem paciente que não quer ir embora do centro de jeito nenhum. Ele já está bom, você quer dar alta, ele diz, não, demora mais um pouquinho, que eu me sinto tão bem aqui, né? Tão bem aqui. Então, você se sente tão bem aqui, você vai estudar um pouquinho e depois vai trabalhar no centro espírita. Esse aqui é o nível de satisfação. Né? Aí estão os tratamentos, os centros de força que nós usamos. Com a maior dificuldade, nós não tínhamos literatura para estudar esse centro de força secundário do dorsal, do circuito dorsal. Na época, nós tínhamos só os frontais de André Luiz, e descrito por Jacó, e quando Jacó escreveu sobre o Meral, assim, umas 5 linhas, foi uma confusão no movimento espírita. Ave Maria. Jacó estava contrariando André Luiz, né? E agora estava botando um 8º, só tinha 7. André Luiz que era 7, né? Os principais, mas a pessoa não lê direito, né?
Aí disse que era 7, Jacó inventou o 8º. Pronto. Aí quando Jacó inventou o 8º, no primeiro encontro, primeiro M lá de Natal, quando eu apresentei mais 13, aí deu foi confusão. Olha, se no 8º já deu confusão, com mais 13, agora estava 21. Aí tinha 21, aí não tinha o Migman ainda. Aí, olha, já tem 21 agora, né? Então, esse foi um trabalho feito no Cláudio Odori Carvalho, e o mentor da casa deu uma aula desses centros de força do dorsal, né? Ele descreveu o meral, depois ele falou dos 2 torácicos, o centro de força secundário dos 2 torácicos, falou dos 2 lombares, deu uma aula muito boa sobre coxígeno, depois do secundário da coxa, os 2 dos joelhos, os 2 secundários da panturrilha, os 2 secundários do tornozelo. Vê que os 2 da coxa é interno, os 2 dos joelhos são externos, os 2 da panturrilha são internos, e os 2 tornozelos são externos. Eles mudam de posição em função da subida, né, do circuito. Você vê aí. Então, nós estudamos isso, o mentor deu uma aula muito boa sobre esse assunto, e ficou até mais fácil do entendimento, porque em literatura você achava muito pouco na época sobre esses centros de força do dorsal, do circuito dorsal. E aí foi o diagnóstico que nós fizemos para os 26 pacientes, e com os 3 magnetizadores, nós fizemos um diagnóstico inicial, repetimos por 3 semanas, e até mudando de magnetizador, não repetimos o magnetizador, e chegamos a esse diagnóstico aí, que quem participava na desorganização que levava aos sintomas dos pacientes aparecia entre 26, só 4 pessoas tinham problema no gástrico, 13 no genésico, 11 no numeral, 5 no torácico. Nos lombares era muito pouco, problema nos lombares eram 3, mas você vê que o básico tinha 17, mostrando a gente que o básico era um dos principais, e o genésico também, e o secundário da coxa eram 15, né? E aparecia a panturrilha como um forte coadjuvante, que eram 10 pacientes dos 26 tinham problema de falência nas panturrilhas. Então, esse quadro já demonstrava de que a gente tinha que trabalhar como os principais, o genésico, o básico, o coxígeno, os 2 da coxa e as panturrilhas. Esse aqui apareceu muito mais forte lá na amostra nossa dos 26, né? E aí nós começamos a trabalhar. Aí, em cima desses dados, nós traçamos a metodologia de atender. Agora, como é que seria? Como eu disse, ia ser um nível só, 2 níveis, 3 níveis, e nós verificamos que atender os problemas da circulação na época era muito grande, o trabalho ia demorar muito tempo se fosse um nível só. Então, nós resolvemos trabalhar com 3 níveis. Agora, a primeira dúvida, era começar pelo dorsal ou começar pelo circuito frontal? E agora? Então, nós tivemos que fazer, nós dividimos 13 pessoas atendendo pelo dorsal e 13 pessoas começando pelo frontal. Vocês vão ver os dados aí, estatísticos, que nós encontramos. Então, no nível 2, tinha outra dúvida. No nível 2, atender o circuito dorsal superior, porque no nível 1 era dorsal inferior, coxígeno até o tornozelo, mas no nível 2, qual que seria? O atendimento no dorsal superior depois, ou fazer um atendimento no circuito dorsal total, acumulativo. Era outra dúvida que a gente tinha como resultado. E no nível 3, a ideia era atender o circuito frontal, terminando assim os níveis de atendimento na pesquisa. Isso foi montado como estratégia e depois medimos. E aí gera, eu aqui não vou, em função do tempo, aí não vai discutir aqui as técnicas, depois do trabalho realizado, vamos mostrar os dados e as conclusões. Nós temos aqui o tratamento da circulação, o TCM1, que lançamos lá em Natal, no primeiro M, lá. Depois nós lançamos, pode passar disso, lançamos o TCM2, já foi o trabalho acumulado, o TCM2 em Aracaju, o Adilson fez um M em Aracaju, mas depois eu tive que sair para... O trabalho foi suspenso um pouco, o grupo continuou trabalhando, atendendo as pessoas, mas a pesquisa parou, e eu tive que sair para fazer diálise,
e fiquei um tempo afastado. Quando chegou, e nós tivemos que lançar o TCM3 em Curitiba no 7º. Isso, TCM3. Foi no 7º, lá no M, e nós concluímos o trabalho lá no 7º. Aí, primeira coisa que, nos resultados que apareciam bem, aí você vê 26 pacientes. Uma coisa que me chamou a atenção muito forte foi a assiduidade. A assiduidade dos pacientes. Então, o paciente que tinha, nunca faltou dia nenhum no tratamento, em 10 semanas de tratamento, foi o dado apresentado lá em Natal, no primeiro M, que 87% eliminados 87% dos sintomas físicos. Aquele que tinha assiduidade. Quem não tinha assiduidade melhorava, mas só melhorava em 47% dos sintomas físicos. Você tinha um acréscimo de 40% de melhora naqueles pacientes que não faltava nada. Tem paciente que é igual, a gente chama aqui, paciente ping-pong. Ele vem um dia, pula o outro, vem dois, pula três, vem três, pula dois. É uma confusão doida aqui, né? Então, mesmo que a gente controle o paciente, a participação do paciente, mostrando aqui, é muito importante na assiduidade, no tratamento de qualquer doença, né? Só de TCM, mas de ver aqui em qualquer doença. E a média, em 10 semanas, os 26 pacientes tiveram 60% de melhora naqueles sintomas ou na harmonização do centro de força. Eu estou andando ligeiro, aqui meu tempo é 45 minutos, e a gente fica na discussão aqui, né? E aí, aqui o resultado. Com assiduidade 87, sem assiduidade 47, a média geral 60%. Em 10 semanas, os pacientes já melhoram 60% daqueles sintomas todos lá. Aqui foi o confronto entre 13 pacientes contra 13, nós dividimos dois grupos. Aqui. Começar primeiro pelo frontal, pelo circuito frontal, aqui. Aí vai dizer que paciente de atendimento inicial no circuito frontal só melhorava 25% em 20 semanas. Então, mostrando que 25%. Mas os pacientes que começavam pelo dorsal melhoravam 69%. Então, você vê o confronto logo. Se você começar pelo circuito frontal, atendendo o circuito frontal, você melhora 25%. Mas se você começasse pelo dorsal, né, o paciente melhorava 69%, dando um confronto logo alto. E aí foi a primeira coisa que nós achamos, mesmo que os pacientes, tinha paciente que era trabalhador da casa, a maioria era trabalhador da casa, era até bom, porque quando dava errado, dava câimbra de nó nos trabalhadores da casa. Era bom que dava nos da casa, não dava das pessoas de fora, né? Então, você vê aqui logo os dados de confronto entre a melhoria de 69 contra 25, mostrando o resultado de que a gente devia começar mesmo pelo dorsal. Mesmo que hoje, Jacó e tantos outros pesquisadores já comprovaram que qualquer trabalho, começando pelo dorsal, é muito melhor. Esses foram os primeiros dados aqui. Depois, nós vamos verificar. Agora, nós atendemos no nível 1, do coxígeo até o tornozelo. Aí tinha um segundo confronto. O melhor era fazer total, atender do humeral ao tornozelo, ou fazer atendimento só da parte superior, o humeral e os dois torácicos. Fizemos esse confronto para ver, né? E verificamos que com atendimento no dorsal superior só melhorava 34%. E no dorsal total, 69%. Então, você via logo que é outro confronto, 13 contra 13, e verificamos que a técnica acumulativa, tanto é que, quando nós estudamos TDM, verifica que Jacó fez a técnica acumulativa. E aqui agora no TCM, deu o mesmo resultado. Olha, a técnica acumulativa nos níveis é melhor do que separado. Né? 34 contra 69. Então, aí nós montamos o TCM2 com a técnica acumulativa. Devia atender por parte, nós atendemos o todo do dorsal. E também aqui a observação. Volta aí um pouquinho. Aí, volta. Aí uma observação aqui. Tinha pacientes que, entrando no nível 3, já tinha 77% dos problemas já eliminados. Né? E tinha 3 pacientes que já no nível 2 não tinha mais sintoma era nenhum. Então, ele já estava, em termos de sintoma, ele não tinha mais nenhum, ele tinha algum centro de força ainda, com alguns problemas para ser harmonizados. Mas aqui, na maioria, 77, para passar para o nível 3, entrando no nível 3, 77 problemas dos sintomas já tinha sido eliminado no nosso paciente de nível 2. Pode passar.
Aí nós chegamos a algumas conclusões, foi já algumas conclusões do trabalho, depois de analisar, tabular os dados, medir, verificar, fazer tudo o que tem que fazer como pesquisador, né? Fazer a parte estatística toda. E aí nós chegamos às seguintes conclusões. O centro básico e genético são os pilares da circulação, verdade. Isso aqui era que nós encontramos logo. Elo de ligação dos circuitos. Isso aí foi a primeira conclusão. Segunda conclusão. Com o atendimento do básico, o genético se harmoniza ou vice-versa. Quando a gente está fazendo isso, quando a gente atende o básico, o genético harmoniza. Eu não sei porque se é em função hoje, você atende por trás também, pode fazer essa harmonização por trás, eu não sei se fica bem perto do outro, no tato. Quando a gente trata o básico, o genético se harmoniza, quando trata o genético, o básico se harmoniza, ou vice-versa. Em função do resultado, a sequência ideal é o atendimento do circuito dorsal primeiro. Isso aí foi demonstrado estatisticamente. A gente começa sempre pelo dorsal. Então, todas as doenças aqui que a gente tem, hoje a gente está começando pelo dorsal. Então, verificando que dá um resultado muito bom, começando pelo dorsal. A técnica com atendimento acumulativo, o efeito é muito melhor. Então, isso também foi demonstrado. A toda a técnica em níveis, se alguém for fazer alguma pesquisa em alguma doença, se ele for dividir em nível, a técnica acumulativa dos níveis é muito melhor do que ela separada. A gente vê alguns pesquisadores fazendo separado. Atende um pedaço, depois outro pedaço. Atende um pedaço, depois outro pedaço. O resultado não é tão bom como se fosse acumulativo. Também os problemas circulatórios estão presentes em processo obsessivo. Eu fui dizer isso, deu uma confusão doida ali em Aracaju, é disso. Tinha pessoas que não progrediam. A gente trabalhava e não progredia. Aí o grupo nós usamos o pessoal da desobsessão e fizemos algumas vibrações direta, algum atendimento direto, e verificamos que tinha algumas entidades interferindo, principalmente na área genética dos pacientes, criando problemas. Depois de feito sessões de desobsessão, o paciente rapidamente recuperou. Então, às vezes, eu fui afirmar isso, deu uma confusão doida no movimento espírita, mas é normal isso. Normal. Durante o atendimento no nível 3, os sintomas, às vezes, vão desaparecendo, mas ainda existe senso em desarmonia que deve ser harmonizado. Então, e alguns pacientes, às vezes, abandonam o tratamento. Você pode, não estou sentindo mais nada, não. Eu sei que você não está sentindo mais nada, mas você não está bem ainda para a alta. Não, mas não estou sentindo mais nada. Mas você não está bem ainda, você precisa continuar o trabalho. Aí muita gente abandona aqui. Tem que ter muito cuidado, muita gente abandona aqui. Não estou sentindo mais nada, né? Então, e às vezes não é espírita, a pessoa não é espírita, você está não estou sentindo mais nada. Eu posso sair, rapaz, nós não vamos me dar alta, mas se você quiser sair, não pode dizer nada, né? E às vezes muita gente sai. Tá bom, não tem mais nada, aí volta. Daqui a pouco ele volta de novo. Esse vai e volta nas casas espíritas em tratamento. Uma das coisas que eu afirmei em Aracaju, que deu outra confusão, foi quando eu disse que 100% das mulheres que têm problema circulatório têm genético falido. E aí deu uma confusão, me disseram que era preconceito contra as mulheres, foi uma confusão doida. E, rapaz, você não tem um preconceito contra nada. Nos dados estatísticos demonstra que 100% das mulheres, as mulheres eram 14 contra 12, né? 100% das mulheres tinham problema no genético. Foi a estatística que mostrou, não fui eu, foi a estatística. E os homens tinham 83% de problema. Então, ali estava bem claro para mim os dados estatísticos que estavam mostrando no trabalho de pesquisa. Aí vem aí a demora agora normalmente o tratamento leva em torno de 52 semanas. Ele vai de 41 semanas até 52 semanas para alta. Que geralmente no TDM que nós fizemos, na depressão, nós atendemos 102 pacientes, eram 26 semanas, era o primeiro, ficava bom, contra 54. Aqui, no TCM, foram 41 contra 52, que era o tempo mais longo de tratamento em pessoas que tinham muitos problemas aí de necrose e ulcerações, isso demorava mais um pouco o tratamento. Aí você vê alguns problemas que aqui eu listei, para depois a gente debater aqui e dialogar. O tratamento é demorado em razão da frequência e a indisciplina dos pacientes. Primeiro, na alimentação. Tem gente que é obeso
e quer comer o mundo todo. Não sei porquê, né? A comida não vai acabar. Acho que nasceu primeiro que a comida. Minha avó que dizia isso. Tem gente que nasce primeiro que a comida, quer comer demais, né? Falta de exercício. Então, você tem que recomendar ao paciente que é sedentário que ele procure trabalhar essa área de exercício, andar, fazer algum exercício, né? Nadar, qualquer coisa assim. Ajuda muito, né? É o comportamento dos pacientes, comportamento e postura. Tem gente que senta que não tem postura, tem gente que passa o dia todo sentado no trabalho e não faz, não intervala, descanso de 20 minutos, de 10, anda um pouco. Então, essas posturas prejudicam muito essa parte circulatória de base. Tem gente que é sedentário, né? Come demais e não faz nada. Então, fica comendo. Agora, nessa noventena, que a gente chama de noventena, né? Quando escurece, a gente dorme. Quando clareia, a gente come. Então, tem gente ganhando peso aí, que não é brincadeira, né? Aqui em casa eu tenho que andar 40 vezes, do quarto para a sala. São 25 metros, dá 1 quilômetro, 2 vezes, um de manhã ou de noite, para ver se eu não engordo tanto. Você vê que tem que andar, né? Pessoas que têm problema de avitaminose, tem que dar uma olhada como é que está a parte dele nessa área médica. O mau uso da água magnetizada, tem gente teimoso que não toma, né? Você pergunta a ele, esse vaso que levou de 1,5 litro, ainda sobrou, então ele não usou. Você viu lá que ele não usou, porque se 3 a 5 vezes ele usando aquele copinho de 50, já viu que na conta dele não fecha, a matemática dele não fecha. Tem gente que sobrou muito, então ele não tomou de acordo com uma recomendação. E a falta de mudança de conduta. Tem gente que não muda de conduta de jeito nenhum, ele não quer mudar, né? E muita gente me pergunta, Ivan, como é que muda? Eu digo, mudando. Né? Ivan, como é que muda? Eu digo, mudando. Mas, Ivan, você não quer me responder? Estou lhe respondendo. Você tem que mudar. Mas como é que muda? Isso mudando. Saindo do lugar que você está para outro lugar. Porque se você permanecer no mesmo lugar, você não muda. Né? Então, tem gente que não quer fazer nenhuma mudança de conduta. Aí eu concluí o trabalho na Aracaju, quantos problemas que já pode ser sanado, ou dar uma condição melhor de vida, nos casos dos problemas que já estão em estágio muito avançado, aí você tem uma condição melhor de vida, há pessoas que já estão com estágio muito... Tem muita necrose na perna, melhora, clareia, mas não fica bom, não fica 100% curado, né? Então, você tem problema de tromboses, ulcerações, varicoceles, hemorroida, varizes vaginais. Você vê que eu afirmei isso lá em Aracaju e continua aqui o mesmo problema. Muitas cirurgias e muitas amputações, né? Principalmente pessoas que têm diabetes. A gente vê muito, e depois o trabalho feito por quem estudou diabetes, aí verifica que o TCM já participa hoje de suporte de alguns tratamentos outros, de algumas pesquisas outras, que o Andy fez, que outras pessoas fizeram, que Rosário fez, que muitos pesquisadores fizeram e utilizaram o TCM em suporte ao tratamento de outras doenças. Aí a moça, já em setembro de 2017, a perna daquela moça que tinha aquela ulceração já estava nesse nível aí, ó. Você vê, ela foi sendo tratada e as ulcerações da perna dela foi recuperando e chegou esse estágio aí em 2017. Hoje ela não tem mais nada, ó. Só tem essa cicatriz aí, ela já não tem mais nada. Era na perna esquerda e tem gente aqui com as duas pernas assim, e quando chega... Dá um trabalhinho, mas a gente consegue estabilizar isso aí. Bom, aí a pesquisa feita, ela vai entrar em outra fase agora, a fase de difusão da técnica. Aí você vai apresentar isso através da mídia, ou escrita ou falada, ou em seminários e dia de campo, dia de trabalho, o que for lá que você queira chamar seminários e outros. Pronto. Aí você vai apresentar, o pesquisador apresenta, ou em seminário, congresso e tal. Mas ele vai ter que fazer a difusão da técnica, os magnetizadores. Esse aqui é o trabalho de base. Você vai ter que levar esse treinamento aos magnetizadores. Aí você vai fazer a difusão, de novo, agora em salas pequenas, em pequenos grupos. Vai fazer, aí eles vão, saindo dali, eles vão fazer a validação. E quem fez a primeira validação do projeto foi Rosário. Quando foi apresentado lá no primeiro M, Rosário aplicou naquelas senhoras que tinha lá no Leão. E naquelas senhoras, e demonstrou muito bons resultados naquelas senhoras já com idade.
e pessoas diabéticas lá, pessoas que iam amputar a perna, que ia fazer cirurgia. Rosário apresentou o trabalho, tanto é que ela escreveu até no livro novo de Jacó, ela fez uma contribuição nessa área do TCM. Depois você, com essa difusão, você vai validar a técnica, mesmo que foi feita com uma amostragem alta de 26, você precisa validar para um grupo maior, vai ter que fazer algumas adaptações, em alguns casos, algumas adequações, isso é muito bom, e que os pesquisadores vão fazendo isso. Vai medir resultado, continuar medindo resultado e confirmar se aquilo que foi feito na pesquisa pode... Aí o pesquisador, quem for usar, confirma tudo aquilo que foi feito na pesquisa e que as conclusões estão certas, estão erradas, para você corrigir, para você melhorar, você precisa fazer isso em qualquer pesquisa. Confirmado a pesquisa, que pode ser utilizada por muita gente, a técnica é boa, a metodologia é boa, aí você vai qualificar essa tecnologia e aí vai continuar fazendo treinamento e reciclagem. Aí o nosso grupo continua reciclando até hoje. Então, a cada momento, nós vamos treinando, retreinando no grupos novos, treinando os grupos antigos, repassando e fazendo algumas reciclagens. Esse é depois de feito o trabalho, você tem que fazer isso e divulgar muito esse trabalho e treinar pessoas. Pode passar. Aí nós chegamos à conclusão que essa metodologia podia já passar para outras pessoas, utilizar para outras casas espíritas e magnetizadores. Pronto, aqueles que quisessem utilizar, nós colocamos à disposição, entregamos a técnica e pedimos aos irmãos magnetizadores que usassem, né? E criticassem, mudassem, corrigissem, mas corrigisse com trabalho e observação e dados. E aí começou a aparecer alguns problemas em que eu tive que chamar a atenção e corrigir, que alguém introduziu impacto, não tinha essa técnica de impacto, e começaram a usar impacto do tórax esquerdo em cima do cardíaco, que foi uma confusão doida aí. Não sei quem foi que escreveu isso, né? Começou a aparecer a técnica toda mudada e com alguns problemas que eu tive que voltar a corrigir. Você mandava, mas vai assim, não é assim não. Onde é que você achou essa técnica? Não, foi fulano que me passou, aí mudaram tudo, não sei quem foi que mudou, né? Então, é perigoso você fazer algumas mudanças sem base estatística e pesquisa para fazer essas mudanças sem fazer essa análise mais criteriosa. Aí eu concluo que as pessoas podem utilizar essa técnica para essas doenças todas que tem aí e outras que aparecem aqui. Mas eu achei que, depois que eu voltei de Curitiba, que a técnica estava pronta. Pronto. Aí aprontei e o mentor da casa nos perguntou, né? Nós fizemos uma avaliação com um grupo aqui, concluímos a pesquisa e agora era fazer outra coisa, né? Nós íamos escolher o que fazer. Nós tínhamos 2 pesquisas a fazer. A de pressão alta, porque era pressão alta, mas depois Ionara apresentou imposto seguro e outras pessoas apresentaram, mas o caminho da pressão alta não é aquele de Ionara e não é de outra pessoa que apresentou nos congressos. A pressão alta, o que nós encontramos usando essa mesma metodologia, os caminhos eram completamente diferentes. Era carótida da direita e tórax esquerdo. Não tinha nada com aquilo que Ionara escreveu e nem o outro. Eram os caminhos diferentes. E nós escolhemos a pressão alta para fazer essa pesquisa nova. E a pesquisa nova, que talvez eu comece esse ano, não comecei por causa do Covid-19, né? Foi trabalhar com pessoas paraplégicas, né? Tentando ver se a pessoa recupera algumas coisas, os paraplégicos primeiro, não é tetraplégico, o paraplégico recupera algumas coisas importantes na vida deles. Então, nós vamos começar agora com o tratamento usando ponte magnética. Eu já discuti isso com o Jacó desde o primeiro M, a gente tentando fazer ponte magnética para ver se recupera a medula, essa função dos pacientes. E aí, ao fazer isso, o mentor perguntou a mim, doutor Alenão, que era o mentor da área de pesquisa espiritual, ele perguntou, e aí? E agora? Eu disse, agora que já está pronto o TCM, nós vamos partir para outra pesquisa. Ele disse, quem disse que está pronto? Eu digo, rapaz, eu fiquei sem graça. Quem disse que está pronto? Ele disse, não, mas não está pronto, não está publicado, não está repassado, não está... Esse meu filho não está pronto, não está nem no meio. Vocês vão continuar.
Vocês vão continuar. Rapaz, eu fiquei sem graça. Como é que, depois de tanto tempo de trabalho, 2007 a 2017, 10 anos fazendo isso, esse não, nem começou, você já está dizendo que vai acabar? Eu disse, rapaz. E aí nós fizemos uma avaliação e aí começamos a fazer algumas propostas novas, que a gente está usando aqui. Introduzir TDM1 no início de qualquer tratamento. Nós colocamos essa pesquisa aqui, TDM1 em qualquer tratamento, que era para facilitar a circulação, facilitar a filtração, e como o doutor Bezerra disse num trabalho nosso que o TDM era a base de qualquer tratamento, a gente ia testar isso. Nós estamos usando TDM1 em 4 a 5 semanas nos pacientes, depois que a gente começa a TCM1. Então, nós estamos medindo isso aqui. A melhora é muito melhor do que fazer TCM1 direto. Depois, introduzir esses 3 perpendiculares. Não tinha os perpendiculares, tanto como alinhamento, como sifão, aí então usamos os 3 perpendiculares. O meridional, o que pegasse o lateral, de harmonização, de equilíbrio, e mais o que pegasse o esplênico, aquele na diagonal. Então, nós introduzimos os 3 perpendiculares. Aí. Depois, em função do trabalho de Rosário, a gente está medindo esse atendimento no genético, primeiro no nível 1 ou nos 3 níveis. Né? Ela disse que dava muito bem o resultado. A gente está medindo isso aqui, estatisticamente, isso ela fez a observação, mas não tem medida. Então, nós vamos medir aqui. Atendimento no genésio no nível 1 ou nos 3 níveis, não, inicial, para depois começar pelo dorsal. Foi uma proposta de um trabalho feito por Rosário, ali em Natal. A ideia era mudar o nível, via melhoria não só dos sintomas, mas também do centro de força e mais aqueles indicadores novos, essa introdução nova, nós estamos avaliando assim agora os pacientes, e tentar reduzir o tempo de tratamento. Veio uma estratégia de reduzir o tempo de tratamento de 1 ano, precisa ser muito perseverante, e o resultado muito bom, quem prende no tratamento é o resultado, e o nível de satisfação do paciente. Mas 1 ano de tratamento, para nós aqui, brasileiro e baiano, o negócio é duro, ficar 1 ano, né? Numa casa espírita só fazendo tratamento, mas esse era o trabalho. Mas aqui esse nível, eu pulei esse item 2, vai conversar com vocês. Quando eu estava fazendo tratamento, quando estava na diálise, os mentores me propuseram algumas coisas novas para usar. Uma foi essa de mentalização, de correção das doenças, que foi proposta pelo Dr. Hans, lá em Léus. Ele me disse, meu filho, você, no seu tratamento, você pode usar a mentalização para lhe ajudar. E irradiação. Eu não sabia o que era, e ele faça a mentalização de correção do seu problema e irradiação de luz, de dentro para fora. Era linguagem de espírito, eu não sabia o que é isso. Né? Aí ele disse, faça e me diga o resultado. Aí eu fiz. Cheguei em casa, no que eu entendi, eu fiz. Aí eu perguntei, ele perguntou, você fez o que eu lhe mandei? E ninguém eu fiz, ele fez tudo errado. Eu disse, doutor, olha, há uma diferença muito grande entre linguagem de espírito e linguagem da gente aqui, de alma. Há uma diferença. Então, o senhor me explica direito como é? Eu disse, não. A mentalização é uma ordem mental que você está dando, não é pedir. Eu vou pedir para meu joelho consertar. Não é assim, não. É para dar a ordem. O dono do joelho é você. Não é o joelho que é dono de você. Você é que é o dono do joelho. Então, você tem que mentalizar a correção do seu problema. Então, você está com problema de cartilagem, você quer que reconstrua, né, a cartilagem. Aí você quer construir a cartilagem, voltar a reconstruir a cartilagem. Isso era mental. A gente está usando isso com a moça, né, que a gente está tratando da cartilagem. E ele pediu que a gente fizesse radiação, mentalização de radiação de luz de dentro para fora. Que você se visse por 20 minutos irradiando luz de você para fora. Que você melhorava muito. Ele diz isso. Né? E uma técnica de respiração. Ele diz, você tem que melhorar a sua respiração, que a respiração corrige muito, ajuda muito nesse tratamento todo o magnésio que vocês estão fazendo. E aí, nós temos que medir isso estatisticamente, né? Estamos fazendo medir para mostrar isso. Resultados, né? Quem faz irradiação, quem não faz, quem faz mentalização, quem não faz, e
quem faz respiração, ou quem faz os três, né, durante o tratamento e medir esse resultado. Mas não tem resultado ainda, eu não posso nem falar desse resultado. O da mentalização está ajudando muito a moça da condromalácia. Aqui, isso aí nós estamos fazendo. Tanto o magnetizador, imaginando, criando como é que ele quer que fique o joelho e a cartilagem do joelho. O resultado é muito bom e a mentalização do paciente, tanto do magnetizador como do paciente. Nós estamos fazendo isso. Pronto. Veja que... E eu perguntei a ele, ao mentor, se a gente podia passar essa técnica, na época, para os pacientes que estavam junto comigo na diálise. Ele brincou comigo e disse assim, meu filho, você quer ensinar a medicina do futuro logo agora? Veja a resposta dele. Você quer ensinar a medicina do futuro agora? Em 2010, né? Pois é, já tem 10 anos. Eu não sei que futuro que ele estava chamando, não sei que futuro era, mas ele dizia que essa mentalização, irradiação de luz, respiração, era uma técnica de futuro que todo mundo poderia usar. Aí eu pergunto sempre aqui, o magnetismo é preventivo ou é curativo? A gente fica ainda trabalhando só com curativo, né? Então, lá vai curativo. E a pessoa que não tem nada, vírgula, não apresenta sintomas, não faz nada, porque só chega a gente na parte tratada quando está com problema. E hoje está muito mais sério, que antigamente chegava a pessoa com um problema, agora tem gente até com 11 problemas juntos. No atendimento atende a pessoa com 11 doenças. A gente não sabe nem por onde ele começa. Como é que vai com isso aqui? Então, o tratamento é um tratamento ou uma prevenção? Não sei discutido. Eu mostrei isso já em alguns seminários. Ou é prevenção, tratamento e manutenção. O doutor Mesmer disse que mesmo depois de tratado, o paciente tem que ser feito um tempo de manutenção. Mas não é feito isso. Eu não sei quem é que, dos pesquisadores, e qual é a casa que depois de tratado o paciente está em alta, se precisa ainda de alguma manutenção nesse tratamento por um tempo. Isso não foi discutido ainda, poderia ser um tema de um M. E aí, encerrando, se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar o que quiser, eu respondo se souber. Eu não sei, pronto, a Dilson sabe. Aí tem muita gente nessa live que sabe, então pode participar, discutir aqui. Aí eu concluo aqui, Jesus pedindo a gente, ó, verdadeiro espírito magnetizadores, faça isso em minha memória, que muita gente que Jesus levantou a taça, Jesus não levantou taça, Jesus pediu os trabalhadores para trabalhar, para ajudar ele, não foi para ficar levantando taça nem pão e comendo pão, não. Esse negócio de espírita, ficar comendo pão e tomando suco de uva, isso que não é vinho, não, que é suco de uva, né? Não dá certo. Jesus pediu para ele ajudar. Quando fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que fazeis. Ó, espírita, eu conto com vocês. Com quem? Com vocês. É ele aqui. E aí você verifica que Jesus conclui, né, dizendo o ensinamento de Jesus ao magnetizador, dizendo, quando os seus olhos forem bons, alcançarão a bondade. E quando as vossas mãos forem caridosas, alcançarão a caridade. Fora da caridade, não há salvação. Eu acho que, eu digo sempre nos seminários, que eu não vejo nenhum caminho melhor de se alcançar a caridade do que através do magnetismo. Nós que lhe agradecemos, Ivan, por trazer para nós esses conhecimentos. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta antes de entrar, de ver aqui no chat a pergunta do pessoal. Quem lhe conhece de perto como eu, sabe o quanto você é uma pessoa brincalhona. Sei. E que ninguém fica triste se estiver perto de você, né? Porque de tristeza já chega, né? Já vai ficar alegre. Mas da mesma maneira, quem lhe conhece como eu de perto, sabe como você é sério em tudo que você faz, com relação ao espiritismo, ao magnetismo e tudo mais. Eu sei. Como é que você faz para conciliar as duas coisas? Ser tão brincalhão e tão sério ao mesmo tempo? Essa é a minha pergunta. Eu sei, então eu vou lhe dizer. Eu disse a uma médica uma vez, eu estava na diálise, e ela me perguntou se eu estava triste. Eu estava lendo. Eu estava com um livro. Foi até bom, 5 anos de diálise, que eu li muito na diálise, né? Então eu ficava 5 horas ali na diálise e ficava com um livro lendo ali na diálise. 5 horas de diálise, 3 vezes na semana. E ela entrou, a médica, a doutora Célia entrou e me perguntou, Ivan, você está triste?
Ele disse, não, doutor, eu estou lendo, não estou triste. Ela disse, é lendo? Eu digo, porque ela estava com a cabeça baixa da pessoa que eu estava triste, né? Aí eu estou lendo, mas não fico triste, não. Ela disse, por quê, Ivan? E, doutora, se tristeza resolvesse alguma coisa, eu ficava. Agora, como não resolve nada, eu não fico. Então, já tem os problemas todos que a gente tem na vida para enfrentar. Tem desafios a fazer, oportunidade de crescimento e de trabalho. A doutrina espírita lhe dá um suporte desse tão grande. Eu acho que espírita triste já não devia ter. Não pode ter espírita triste, né? Porque se ele estudou espiritismo e sabe de tudo, do todo, por que ficar triste? Ele devia ficar alegre de estar aqui na encarnação, tem oportunidades mil de continuar o seu progresso espiritual e o mundo espiritual ele sabe que o mundo espiritual lhe dá o suporte que você precisa, as oportunidades surgem e tem que ser aproveitado. Eu acho que tem que ficar muito alegre. Às vezes a pessoa já é feia de natureza, já nasceu, não nasceu tão bonito. E triste, aí é que fica feio mesmo, né? Então é melhor ficar alegre. A gente fica sorrindo o dia todo, brincando, mas na hora do trabalho, é trabalho. E aí por isso que eu disse a Tatiana na abertura aí que eu aprendi com os mentores que na hora do trabalho é disciplina, disciplina, disciplina. Eu aprendi isso com os mentores. Na hora do trabalho é disciplina, disciplina, disciplina. Você tem que fazer, o trabalho é sério, e tem que usar a doutrina espírita e o magnetismo com seriedade. Eu não fico triste, não. Mesmo que eu esteja com algum problema, eu tenho que sorrir. Vou fazer o quê? Eu não sou tão bonito assim. Né? Não fui agraciado com essa beleza toda física. Então, eu tenho que dar risada, porque sorrir melhora muito. Né? Então, eu fico sorrindo. Em qualquer ambiente que eu estou alegre. Eu fico sempre alegre. Você sabe disso, eu estou alegre. Porque, infelizmente, eu estou perguntando... não quero ninguém triste em mim. Deus me livre de gente triste. Estou perguntando isso porque, infelizmente, tem espírita que confunde ser carrancudo com ser sério ou ser sisudo com ser sério. Pois é, eu sei disso. Mas eu ando brincando a vida toda. Na minha vida é alegria. Aqui não é brincando só, não. É alegre. Por que eu tenho que ficar triste? Por nada. Tudo que eu tive na vida, eu tive oportunidade. Ainda me deram uma prorrogaçãozinha aqui para eu ficar mais um tempo. Por que eu tenho que ficar triste, né? Me deram a prorrogação, já vai. A prorrogação já vai com 6 anos de prorrogação, eu estou aqui. E um mentor me disse, Adilson, assim, quando eu voltei do transplante, ele me perguntou, assim, meu filho, você sabia que naquele dia, em 2010, você ia desencarnar? Olha que pergunta, viu? Eu disse, como? Ele disse, você sabia que você ia desencarnar naquele dia, 2010, em maio de 2010? O senhor passou mal lá na praia. Você sabia que ia desencarnar ali? E eu disse, eu não. Como é que eu sabia? Ele disse, pois é, você ia desencarnar ali. Lhe deram uma prorrogação. Você sabe para que é a prorrogação que lhe deram? Eu disse, eu também não. Eu saber? Disse, não. Pois é, para você continuar um trabalho, você tem que terminar. E eu perguntei, e claro, né? Pergunta logo, que trabalho é? Ele não disse não. Aí ele disse, mas o trabalho você vai saber. Vai saber, não sei que trabalho é esse, vai saber. Tá bom, então eu vou saber. Aí um dia eu perguntei, doutor, me diga uma coisa, qual é o trabalho meu, o senhor pode dizer? Aí eu fui logo no quantitativo, né? A gente é quantitativo. Qual é a quantidade que eu tenho que trabalhar? Me diga assim, que eu vou trabalhar. Se ele disser que era a quantidade, eu fazia logo o dobro, para ficar aqui mais um tempo, né? Ele não disse, não, ele disse, a quantidade eu vou lhe falar. Anote aí. Aí eu peguei uma caneta, né? Para anotar quantas palestras eu tinha que fazer, quantas pesquisas eu tinha que fazer, né? É assim o trabalho quantitativo. Ele disse assim, não, você só fica aí se você dá de si. Como é? Eu disse, dá de si. Você sabe o que é? Eu disse assim, dá o quê? De si. Para mim não ficou bem claro, não. Eu não disse nada. Eu discuti com o espírito, o negócio não dá certo, não. Eu fiquei calado. Aí depois eu aprendi o que é. Toda vez que alguém me pede para fazer alguma coisa que eu possa fazer, essa frase vem na minha mente, dá de si. Eu não posso negar. Porque se eu negar, eu volto. Se eu negar, eu volto. Ô, Ivan, a gente tem uma quantidade imensa aqui de perguntas para você. Vamos lá. Maria Cleusa está perguntando o seguinte. Se toda noite, por um tempo, ao deitarmos, colocar a perna para cima, isso pode ajudar na circulação? Pode. Isso é recomendação médica, né? Que você você ajuda no retorno sanguíneo, que ele está com problema de retorno, e você vai dar esse retorno, você tira inchação,
e às vezes é líquido acumulado. Aí você dá retorno, tanto ajuda no retorno sanguíneo, como você também faz o retorno de... você tira a parte de líquido, de acumulação de líquido. Você falou... Era muito melhor que ela andasse. Era muito melhor que ela andasse, fizesse exercício, ela reduziria muito esses inchaços de perna. Beleza. Você falou aí que várias pessoas já estão utilizando o TCM em outras doenças, e aqui está a prova. E Bay Black, ele está dizendo que nos tratamentos de Covid-19, as pernas estão com fluidos congestionados. Ele usa as técnicas do TCM nesse caso. Isso, nós estamos fazendo... Mônica, só complementando, e Mônica Costa disse que a equipe dela realiza primeiro o TCM e limpa o intestino para só depois iniciar o tratamento da Covid propriamente dito. Nós estamos utilizando aqui em 4 pacientes aquele trabalho que Jacó colocou aí, o do Covid, à distância. Nós estamos fazendo à distância. E os trabalhos que nós estamos fazendo do centro, depois que foram suspensos os trabalhos, todos 56 pacientes de 32 doenças diferentes, nós estamos fazendo à distância. Distribui o trabalho pelos trabalhadores, cada trabalhador fica com 5 pacientes, nós estamos fazendo à distância, continuando o tratamento de todos os pacientes, toda quinta-feira, às 19 horas, atendendo à distância. Zildenei, aqui de Aracaju, ela está, diante desses relatos do pessoal, ela está perguntando se esses congestionamentos fluídicos nas pernas, se é um dos sintomas da Covid-19. Você sabe dizer alguma coisa sobre isso? No levantamento feito pelo pessoal aqui, atendimento à distância, no Covid-19 dá problema de circulação. Ele está dando pequeno microtrombose, né, que o pessoal chama, né? Dá problema de coágulo, microcoágulo, dito pelos médicos, né? Estou dizendo aqui o que é que os médicos estão dizendo aí na televisão, nas entrevistas, né? E se isso é verdade, o TCM ajudaria muito. Se fosse presencial, que ele não pode ir lá, né? Ficaria mais fácil. Mas a distância já ajuda muito. E os pacientes, os 4 pacientes que nós atendemos aqui, todos os 4 até agora voltaram para casa. Não desencarnou ninguém ainda do Covid. Aquelas dores de articulação, ele sente muitas dores na articulação, tanto é que até o 4º dia ele não consegue nem sair da cama de dor. Mesmo tomando remédio, a dor é tão violenta nas articulações que ele não consegue nem levantar da cama. E depois de tratado, à distância, ele melhora muito. É relato dos pacientes. Certo. Maria Cleusa está perguntando se há um número mínimo de pacientes para podermos fazer uma pesquisa e ter uma análise. Ela pode encontrar isso, se ela quiser, no Google, discussão sobre a amostra de pesquisa. Tem uma maneira de calcular a amostra. Mas quanto maior é a amostra, melhor o resultado que você fica, o diagnóstico seu e o acompanhamento e o tratamento é melhor. Aí você pode fazer essa conclusão e fazendo uma recomendação melhor em função da amostra. Se a amostra estiver correta, tem uma técnica de calcular a amostra. Que a gente não tem tempo aqui de discutir isso, mas tem uma maneira de calcular a amostra. Entra na internet aí que ela acha. Como calcular a amostra estatística para um trabalho de pesquisa. Certo. Ô, Ivan, você sabe que há magnetizadores que tratam um paciente só com determinada doença e tem êxito, e acaba espalhando que aquela é a técnica ideal para tratar aquela doença, depois de tratar apenas um caso. O que você acha disso? A amostra é muito pequena, é válido o resultado, mas o trabalho tem que ser muito validado. Aí, num caso desse, que é de ver sempre apresentando nos congressos, ele tem que aumentar a amostra através de validações. De validações de pacientes diferentes, de climas diferentes, muita coisa diferente, para que ele confirme isso. Se ele tiver um paciente e ele pudesse validar no mínimo em 20 por pesquisadores diferentes, já garantiria um resultado melhor e ele poderia ter uma recomendação muito mais firme. Certo. Um só é muito precipitado ele afirmar que a metodologia de tratamento daquela doença com um caso só. Entendo. Manuel Alves. Lá da Paraíba. Isso. Paraibano. Ele diz aqui, que em alguns pacientes que chegavam a casa com pernas inchadas
eles aplicavam longitudinais ao longo de todo o membro e percebia que elas desinchavam. É preciso complementar esse tratamento? É usar TCM1, porque tem que ver qual é o centro difuso que tá com falência ou com congestão. Ele tem que ver, ele tem que fazer no TAP, para ele corrigir. Assim, o longitudinal resolve, você dispersa. Os centros difusos que estão com congestão, ele alivia e faz todas aquelas 24 funções do dispersivo. Mas é bom que ele corrija isso, né? Que esse fluxo. Porque eu ficava perguntando a mim mesmo o que é alinhamento mesmo. Esse termo que botaram nesse negócio é um negócio estranho. O que é alinhamento? Eu ficava me perguntando o que é alinhamento. Alinhamento é alinhar o centro de força. O que é alinhamento? Porque primeiro que o centro de força não é alinhado, ele é desalinhado. Quer dizer, olhando verticalmente, ele é desalinhado. O cardíaco está para um canto, o esplênico está para o outro. Ele não está. Nos livros antigos, ele era alinhado, o frontal até o genésico era uma linha só, meridional. Depois, os livros novos foram mudando, né? O cardíaco está mais para o lado, o esplênico está 45 graus. Quando você vai para o dorsal, é aquele desalinhado total. Discutindo uma vez com um mentor espiritual, ele aí me perguntou, meu filho, o que é que você entende de alinhamento? Como alinhamento? Rapaz, até hoje eu não sei. O senhor que devia dizer que até agora eu não sei, né? Já estudei muito, mas não sei não. Aí, para mim, alinhamento é fazer o fluxo andar. É isso, ele disse, isso. Alinhar é fazer com que um fluxo do circuito magnético faça andar. Isso é que é alinhar. Perpendiculares, longitudinais, e tem várias técnicas para fazer alinhamento combinado, tem tanto alinhamento aí. Pois é. O eBay Black, ele pergunta se também não seria necessário atender os pés, a sola dos pés. Quando você atende os tornozelos, você resolve. Mas tem alguns pacientes que precisam fazer algum atendimento na sola dos pés. Tem um secundário aí, no meio da sola dos pés, que precisa ser atendido. Nós não botamos. Aí é aquele negócio da técnica. Na técnica, precisa de alguns complementos em alguns pacientes. Esse da panturrilha, esse impacto da panturrilha é uma coisa que você está fora daí do sistema, mas a gente atende, impacto da panturrilha, e também em posições de energização do secundário da sola do pé. Liege quer saber qual é a frequência dos passes. Aqui na nossa casa, uma vez por semana. Nós quisemos montar 2 vezes por semana aqui, o povo é preguiçoso daqui da Bahia, né? Não aceitou, não. E aí você reduziria 50% do tempo de tratamento. Mas Jacó, nós já discutimos com o Jacó há muito tempo, que ele devia tentar ver se fazia no mínimo 2 vezes por semana, mas até agora os pacientes aqui não aceitam, não. Diz que, rapaz, que toma um tempo dele de noite, vê novela da Globo, estão direto na novela da Globo, né? Tem Griselda, tem um bocado de gente aí nesse negócio aí, né? Pois é. E Bay Black quer saber qual a posição correta do centro da panturrilha. Ela é pela parte de dentro. Se ele olhar a foto que eu botei aí, ela é pela parte de dentro da perna. Na panturrilha, mas no meio da panturrilha, pela parte de dentro. Ele encontra o centro de força secundária aí. Cleusa quer saber o que é tratamento acumulativo. Acumulativo é para não fazer por parte. E você podia fazer atendimento do coxígeo ao tornozelo e depois fazer do humeral aos lombares, chamado por parte. O primeiro é do coxígeo até o tornozelo, e o nível 2 é do humeral até o tornozelo. Ele é acumulativo, ele não é por parte. Então, no TDM é a mesma coisa. No nível 1 TDM é uma parte, depois soma com a segunda, que soma com a terceira. O TDM também é acumulativo. Eu disse isso aí no M que Jacó usou essa estratégia de fazer acumulativo nos 3 níveis de TDM. Isso, o TDM2 é o 1 e mais alguma coisa, o TDM3 é o 2 e mais alguma coisa, acumulativo. Isso, é acumulativo. Juliana quer saber, a desobsessão foi realizada para o assistido ou para o grupo de magnetizadores? Para os assistidos. Mesmo que aqui na nossa casa espírita, nós, há muito tempo, aprendemos com um dos mentores da desobsessão. Nós temos sempre nós fazemos sempre evocações para discussão de alguns pacientes, de alguns problemas dos pacientes que às vezes não melhoram. Então, nós fazemos debate com os mentores da direção dos trabalhos, um debate, estou falando da direção da desobsessão, dos casos, estudo de caso.
sobre desobsessão. A desobsessão é diretiva, nominal ao paciente, com ficha de acompanhamento, e esse trabalho é somado na avaliação com os magnetizadores para medir caso a caso. Ele é diretivo, só que além de fazer a desobsessão para o paciente, uma vez no mês, nós fazemos para os trabalhadores da casa e para os magnetizadores. E o nível de perseguição é alta. Luísa Flores quer saber, quando você coloca o dedo sobre o centro de força, você está concentrando energia? O dedo, ele está usando indicador? Não sei o que ele está usando. É indicador? Não sei. Deve ser indicador. Se ele bota indicador com a mentalização de saída de fluidos, se ele está fazendo isso, ele está concentrando, né? Se ele está mentalizando isso. Não sei se é isso que ele está fazendo com indicador. Nós usamos indicador aqui no tratamento de epilepsia. A técnica que nós usamos é essa. É indicador no coronário, dispersivo, indicador no coronário por 5 minutos, e mais dispersivo, e mais desobsessão. Esse é o tratamento de epilepsia que nós usamos aqui, contra a epilepsia. Eliode quer saber o seguinte: pessoa com retenção líquida nos membros inferiores, por problemas renais, cardíacos ou hepáticos, o tratamento é o mesmo? Nós usamos TCM aqui. Além de outras coisas, nós usamos TCM e melhora muito. Nos 3 casos, utiliza o mesmo TCM. TCM, só que a gente atende outros. No tato magnético, a gente vê o complemento de outro atendimento, né? Tá, o eBay Black quer saber se seu grupo está fazendo atendimento à distância e quais os resultados. Não, nós estamos fazendo treinamento à distância agora. Para os pacientes da nossa casa. Nós nunca fizemos tratamento à distância, não. Com a quarentena e noventena que nós estamos fazendo isso. E depois que Jacó lançou o Covid-19, nos foi pedido por 4 pacientes para fazer esse atendimento dos parentes dele, aí o grupo está fazendo aqui, como teste, mas nunca fizemos não à distância. E os resultados têm sido bons? Bons. Tanto nos pacientes atendidos 56 e tanto os 4 do Covid. Andy Castel está perguntando o seguinte: o tratamento com pessoas com deficiência física, não seria necessário os atendimentos terapêuticos com psicológico, espiritual, com magnetismo? As pessoas só serão cuidadas através do querer, não é? Como você disse, vocês em tratamento é que tem que querer. Normalmente, o ideal é que o tratamento seja completo, né? Acompanhamento médico, aí não tira acompanhamento médico, não, nem nenhum remédio, nem muda nada. Nós não interferimos no processo médico. O médico continua tratando do paciente. A gente espera que ele vá a cada tempo retornar ao médico dele para ir reduzindo o remédio, porque o médico verifica que está melhorando, ele vai reduzindo, mudando a medicação, reduzindo medicações. A radiografia, todo o exame que é feito, os médicos vão observando e nós também, com o laudo aqui, vamos observando e medindo as coisas. Então, nós não recomendamos mudança de tratamento médico nenhum. O ideal é esse mesmo. Se ele pudesse ter dinheiro para fazer tratamento médico, psicológico, o que fosse, era melhor. A soma é melhor. Se ele pudesse, né? Só que eu vejo sempre aí na televisão, todo dia, procure seu médico. Fica parecendo até que pobre tem médico assim específico. Deve ficar olhando, né? Procure seu médico. Para fazer um exame aqui, nós tivemos que, de uma irmã nossa, nós tivemos que cotizar e pagar. Ela quase morre do coração. Marcaram o exame dela para daqui a um ano, no INSS. Então, qual é o médico que está procurando? Eu não sei. E tem muita gente na televisão, eu vejo aí nas entrevistas, você devia procurar seu médico. Parece até que o cara tem um médico particular na vida. Da mesma forma que a pessoa diz, a minha doença, né? Como se ele fosse proprietário da doença. Dr. Cláudio Novo criticava isso e ensinou a gente. O que é que você tem? O meu câncer, quer dizer, ele é o dono, não quer saber livre, não. É dono, né, do câncer. Meu câncer, então é dele. Aí o doutor Cláudio Novo dizia assim, meu filho, você não quer ficar livre disso, não? Você quer ficar como dono, da doença? Você é o dono da doença? Muita gente quer o dono, aí não quer se ver livre, fica doente a vida toda. Fica mentalizando um negócio desse, vai ficar doente a vida toda, né? A minha doença tem... A Mônica está dizendo que no grupo é AMAD.
eles fazem uma manutenção de 4 atendimentos até que ele saia da lista de assistidos. Não. Essa manutenção de alta já foi pregada por Jacó no TDM. Três. Depois de 3 sessões, você mede de novo. Se não tiver nenhum desarmonizado, você libera na alta. Isso está no TDM, lá no livro de Jacó, o primeiro livro de Jacó de depressão. Nós fazemos aqui 4 também, em qualquer doença. Nós medimos, a gente está em alta, medimos, está em alta, repete, está em alta. Tem uns que voltam, tem que corrigir, não está liberado, só libera se os 3 magnetizadores no tato liberarem, sem ouvir o outro. Ele escreve, porque tem, não, ele está bom dia, eu também acho que ele está, também acho não, tem que escrever lá, não, de boca não, ele tem que escrever, está em alta, está em alta, está em alta. Aí ele está em alta mesmo, mas não pode falar não. Se eu falar na sala, eu acho que ele devia estar em alta, eu também acho, assim, não. Encostia não vale, tem que ser tato magnético. Mariana Druz quer saber se pode usar o TCM, tratamento da degeneração macular úmida. Menina, aí eu não sei, eu nunca usei. Bom, na estratégia dela que ela verificou, se o TCM pode colaborar com alguma coisa, ela coloca na estratégia, na metodologia. Agora eu não sei, não conheço, nunca usei e não conheço a doença. eBay Black. Como é o nome da doença? Degeneração macular úmida. Ah, peraí. Degeneração macular úmida, eu sei o quê? Agora já sei. Degeneração macular úmida é da... Nós temos um caso aqui, a úmida e a seca. De um amigo meu, até colega agrônomo. Ele tem uma no olho úmida e na outra seca. Ele perdeu um olho e agora está perdendo o segundo. E ele pediu para a gente fazer o tratamento desse segundo, né? Manuel quer saber se na DMRI seca também, se pode usar o TCM. Você sabe o que é isso? É o mesmo do que ela está falando. Essa doença que ele está falando é a mesma úmida e seca que a outra irmã nossa falou aí. O que é que você acha de usar o TCM nessa doença? Não, nós usamos no paciente, mas até agora nós não tivemos resultados. A recomendação foi fazer imposição na coluna, né, na coluna toda e na pineal. Deixa eu dizer por quê. Nós fomos estudar, o mentor passou de Salvador, lá com Edson, ele passou o tratamento para Marcos, ele foi atendido lá e mandou que a gente desse o suporte aqui. E nós atendemos, nós vamos estudar a mesma célula da formação da pineal, é a mesma célula que dá. Se você for estudar aí no Google, você vai verificar em trabalho científico que a mesma formação que dá na pineal é a mesma formação que dá na... Agora fugiu o nome da parte do olho. Fugiu. Agora a parte do olho que ele está perdendo, a úmida é porque cria gordura atrás cristais atrás da retina. Agora eu lembrei. Então, a úmida, aí enche de gordura atrás da retina. Essa é a úmida. E a outra, a seca, entra cristais atrás da retina. Um são cristais e outro é gordura. O gordura é a úmida e a seca são cristais atrás da retina. E ele vai perdendo e vai ficando cego. Uma e outra. E aumentou. Da formação da retina, se for estudar cientificamente, eu tive que estudar isso, né? Para aplicar. O mentor de Salvador mandou, da casa de Edson, mandou que a gente desse, passou a metodologia e mandou que a gente usasse aqui, por 7 semanas, esse tratamento da úmida e da seca. A pineal, a mesma formação da pineal é a mesma célula que dá a mesma formação da retina. Eu tive que estudar isso para fazer a aplicação que o mentor pediu de Salvador. O eBay Black está pedindo para você dar um exemplo aplicando irradiação. A irradiação, eu estou falando da radiação que o mentor passou, né, doutor Range? Ele passou que era você, por 20 minutos, mentalizar, saindo luz de você para fora. Mentalização. Você, com a prece, você fica aqui por um tempo em silêncio e você se vê irradiando luz, de você, de dentro para fora. Essa foi a técnica que ele recomendou. Chamada irradiação de luz.
Jesus disse, vós sois luzes. Pois é. É porque a gente não quer que essa luz saia, fica presa, fica presa. Por isso que o doutor Hans pediu que fizesse isso. Agora, eu não medi resultado, não posso dizer nada. Ivan não disse nada. Ivan disse que foi uma recomendação do mentor, que eu, estatisticamente, não medi nada de resultado. Botar assim, 10 de um jeito e 10 de outro, e medir o resultado de melhora. Eu não fiz, então não posso afirmar nada ainda. Deve ser bom, né? Um mentor desse, que trata as pessoas, deixa todo mundo bem, deve ser bom, né? Não estou dizendo nada. Pois é. Falei dele mais cedo e não sabia que ele estava aqui. Ó. Gilberto Cruz, de Fortaleza. Gilberto. Da Escola de Magnetismo Humano, Camille Flammarion. Quero congratular com vocês e dizer que a observação de Ivan, usar o TDM1 antes de todos os tratamentos, confirmo com ele os benefícios. Obrigado, meu amigo Gilberto. Mas isso não foi meu, não. Isso foi recomendação do doutor Bezerra, para a gente aqui do nosso grupo. Mônica Silva escreveu, aliás, Mônica Costa. Todo o nosso tratamento também é à distância e também usamos os procedimentos do e-book de Giacomello para a COVID. Mas antes de qualquer coisa, fazemos o TCM para drenar todos os líquidos que ficam acumulados, soro, entre parênteses, ajudar na circulação sanguínea e, em seguida, fazemos a limpeza do intestino para a liberação dos resíduos que permanecem lá endurecidos. E ela redireciona esse material por aonde? Bom, se ela faz a limpeza do intestino, eu acredito que sai pela excreção normal, né? Quer dizer, penso eu, não sei. E a água? Pela urina, pela uretra? Provavelmente, né? Eu não sei dizer, porque não está... Eu estou perguntando só, porque agora apareceram aqui alguns casos de carótida, né? Obstrução de carótida. Nós estamos trabalhando agora com 3 casos de obstrução de... A primeira vez que chega alguém com problema de circulação superior. Engraçado, né? Nós trabalhamos com mais de 200 pessoas no Claudio Noite, circulação de base, mas nunca tinha ninguém aqui aparecido com um problema cardíaco. Ninguém, não sei por quê. Nem cardíaco, nem... Aí aparece agora 3 pacientes com obstrução de carótida. 2 parciais e uma total, carótida direita. Então, nós estamos tirando essa gordura e colocando saindo pelo braço direito, certo? Entendi. Introjeção saindo pelo braço direito. Pela artéria do braço direito. Isso aí está em teste, eu não estou dizendo, não recomendando para ninguém, né? Ok. Zildenei está dizendo que a minha pergunta sobre a congestão fluídica nos membros inferiores é uma constatação pessoal. Isso. Estou passando pela suspeita do Covid e pelo tempo já estou no final, mas desde quarta-feira o que me apareceu foi um peso incomensurável nas pernas, das coxas até os pés. É como se tivesse 10 quilos nos membros. Verdade. Ela aumenta os perpendiculares, que melhora muito. Ok. Os 3, né? Não é um só, não é meridional, não, os 3. Porque o lateral vai dar muito equilíbrio a ela. Leila está pedindo para você explicar o que são esses 3 tipos de perpendicular. O perpendicular meridional, que é esse normal que todo mundo dá, né? Na linha meridional, frente e costa. Você tem o diagonal, que você pega o esplênico na diagonal, e o lateral. O lateral que dá equilíbrio. Eu aprendi o lateral com o Dr. Hans, certo? Que dá equilíbrio às pessoas. Mônica está dizendo o seguinte: pelo que tem no slide do TCM 1, 2 e 3, todos os procedimentos no dorsal. No 3, dorsal. Quando viramos o assistido... Não, todos no dorsal, não. Todos no dorsal, não. TCM1 é no dorsal, TCM2 no dorsal, TCM3 é acumulativo, dorsal e frontal. Porque ela está perguntando no 3 se encontrar alguma desarmonia pelo tato que é feito. E aí você harmoniza, normal, é dispersível, mas se precisar de falência, imposição e magnetização é dispersivo. Normal. Okay. Mas quando você atende pelo dorsal, normalmente você encontra muito problema no genésico. Quando você trabalha no básico, normalmente o genésico fica harmonizado. Você acha pequenas desarmonizações, depois que você faz TCMT, são pequenas desarmonizações que você complementa. Olha, aquela colocação de Mônica que você perguntou por onde os líquidos seriam conduzidos, ela está respondendo aqui agora.
fazemos a condução desses líquidos para sair pelo canal das fezes. Certo. Não, eu estou perguntando para aprender, né? Meu amigo Ivan, encerramos as perguntas e os comentários. O restante aí tem muitos comentários de agradecimento a você. Todo mundo dizendo que é sempre uma alegria imensa eu ouvir falar. Eu concordo com isso plenamente. É sempre muito bom, satisfatório ouvir você falando. Muitos elogios com relação à sua apresentação, com que eu concordo também. Muito legal sua participação. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Se quiser falar alguma coisa para a gente encerrar, fica à vontade. Não, é disso. Eu agradecer a você e a Tatiana e todo o grupo que está aí nos ouvindo, pelo convite, pela paciência que tiveram comigo, que é exercício de paciência, viu? Se todo mundo soubesse que é paciência, né? E a gente recomenda às pessoas, tenha paciência. Você nem sabe o que é, mas fica recomendando para os outros, né? Mas tudo bem, tem que aprender os 35 sentimentos que estão no Evangelho. Se a gente já estudasse, né? Os 35 sentimentos. 35. 35, né? Estão no Evangelho, são 35. Só estudar Manual Prato Espírita, de Ney Prieto Pérez, está lá no detalhe, como é que consegue, como é que trabalha, como é que conquista. Está lá, né? Manual Prato Espírita, de Ney Prieto Pérez, tem todos eles. Mas no Evangelho também tem ele reflexivo, mas no manual tem exercício de aprendizagem. E no mais, agradecer a todos, a gente se coloca à disposição aqui. Se você quiser botar o meu e-mail aqui, coloca o e-mail, o telefone. Se algum irmão nosso precisar de ajuda, e eu estou à disposição. Você sabe que eu sempre estou à disposição, senão eu volto para o mundo espiritual. Eu volto. Muito obrigado por tudo. Só queria lembrar, eu peço um grande abraço para vocês e vou convidar a Marcela Colotti para fazer a nossa prece de encerramento. Ivan, você continuou aqui com a gente no mundo da matéria porque você é necessário. É só isso que eu tenho a lhe dizer. Eu sei, senão eu voltava. Então, com o coração cheio de alegria, cheio de gratidão, o que mais temos a fazer é agradecer. Obrigada, Mestre, amigo Jesus, por nos permitir ter contato nessa existência com a sua doutrina bendita. Renovar os nossos laços de amor e de afeto contigo e com os irmãos que nos cercam. Obrigada pelo nosso amigo Ivan, que tem somado forças com esse trabalho do magnetismo e pôde aqui hoje expor um pouco da sua experiência, da sua devoção, do seu amor por esse trabalho tão lindo. Obrigada, Casa Espírita Paulo, Instituto Espírita Paulo de Tarso, pelo amor também que tem dedicado à doutrina e a tudo que se refere ao magnetismo, buscando semear e trazer para o conhecimento do magnetismo sério e criterioso todos aqueles que estejam dispostos a servir em teu nome. Que o Senhor fique conosco, nos iluminando e nos fortalecendo, permitindo que tenhamos uma semana tranquila, de paz, de exercício de amor, tolerância e paciência com todos que nos cercam. E que acima de tudo e de todos seja sempre feita a vontade de Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus.